Alô pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do Sindicato do RPG. Se você não conhece o podcast Sindicato do RPG, vai lá no Spotify, procura, porque esse primeiro vídeo é o primeiro vídeo de uma série, ó o gato passando, o primeiro vídeo de uma série de análises que eu queria fazer sobre os nossos episódios. Então, nós temos um podcast lá no Spotify, em que a gente joga principalmente D&D, quinta edição, mas tem one-shots de Call of Cthulhu, a gente já testou o Old Dragon, né, que é baseado aí em RPG Old School, Black Troopers também, recentemente, então tentamos diversas coisas. O foco é D&D quinta edição. E esses vídeos vão ser, portanto, sobre D&D quinta edição, no intuito de dar algumas dicas e fazer umas análises das coisas que a gente está usando em cada episódio. E de onde que vieram muitas das inspirações ou mecânicas alternativas. É uma coisa que a gente não tem tanta oportunidade de abordar no podcast, onde o foco é mais a história, né, e a interpretação, o roleplay e a interação dos personagens. Então, dá uma olhada lá, Sindicato do RPG. A gente começou com o nome Crônicas de Númenor, e aí o primeiro episódio é a One Shot em Meiolar, o Espantalho. E é sobre ela que eu quero falar hoje. Então, tem spoilers do episódio. É uma aventura super simples, curtinha, nível 3, com 4 jogadores, para introduzir o cenário, tá? Esse primeiro episódio foi também o primeiro contato dos jogadores com o Meiolar, com essa cidade. E eu já vou entrar aqui na ideia do conteúdo. Não tenho exatamente um roteiro, eu quero ir abordando as coisas. Eu tenho uma lista de tópicos que eu quero abordar, e para cada episódio eu vou fazer uma listinha de coisas que eu acho relevantes comentar. E a ideia é que sejam dicas para mestres e para jogadores. A gente está sempre estudando mecânicas diferentes, estudando propostas diferentes de como narrar um bom jogo de RPG, e a gente não tem oportunidade de compartilhar isso no podcast, então essa é a ideia. E aí, como eu disse, eu não tenho exatamente um roteiro, mas eu tenho os tópicos que eu queria abordar sobre esse episódio, e a ideia é, conforme eu for vendo episódio por episódio, e expandindo um pouco esses conceitos, tá? E dicas. Então vamos lá, One Shot em Meiolar, como eu já estava falando, meio entrando no assunto. Essa One Shot, ela tinha a intenção de ambientar os próprios jogadores nesse cenário. A mesa de Númenor, o nosso cenário e as nossas histórias começaram offline, antes da pandemia. A gente jogou aí de 2017 a 2019, começo de 2020, presencialmente. Com a pandemia e o fim de uma campanha longa que a gente teve no cenário, a nossa ideia era começar a jogar semanalmente aventuras mais curtas, só para manter o contato e manter a mesa acontecendo. E eu sempre quis gravar e registrar as nossas aventuras, daí surgiu essa primeira publicação aí de Meiolar. E os jogadores já haviam explorado outras partes do cenário. Todos os nossos jogos se passavam nesse mesmo cenário, mas a cidade de Meiolar em específico não. E esse é um dos tópicos que eu quero abordar. Então, introdução de cenário e contextualização, ambientação para jogadores. Isso vai ser o segundo tópico desse vídeo. Mas antes de cenário, o primeiro é sobre esse formato de jogo que nem todo mundo gosta. Eu não gostava,
mas que me ajudou muito, muito, muito a melhorar a minha condução dos jogos, que é o One Shot. Então, antes de continuar aí falando sobre cenário, One Shots. Minha primeira dica nesse vídeo é narre One Shots. Como eu disse, a gente jogava presencialmente nesse cenário, tínhamos uma mesa de amigos, começou em 2017, mas a gente só jogou campanhas, de 2017 ao início de 2020. Só campanha, só aventura longa, porque a gente tinha assim, uma certa certeza de que toda semana todos estariam disponíveis. Quando não, dava para adaptar ali. E a gente também queria investir numa história, já que era offline, né? A gente podia investir bastante, testar bastante os personagens, testar as tramas. E eu também tinha certo preconceito com one shot. Eu gostava de planejar sempre histórias grandiosas, com finais épicos, muitas coisas para explorar, muitos fios de trama. E eu sempre, como eu disse, tive preconceito com esse tipo de mesa. Mas eu aprendi bastante. Eu acho que vale a pena quem narrar RPG ou quem jogar dar uma chance para one shots. E eis aqui alguns motivos. O primeiro deles é que uma one shot, como o nome diz, né, ela acaba em uma sessão. Então, as suas habilidades para escrever uma história com início, desenvolvimento e conclusão, elas são testadas a cada nova história. Você precisa deixar ela concisa, simples e ao mesmo tempo divertida de se jogar. Você pode narrar one-shots para personagens recorrentes, e aí você não tem que se preocupar em toda mesa nova fazer a introdução dos personagens, mas na primeira, invariavelmente, você vai ter que passar por isso. E é um desafio grande você fazer os jogadores se apresentarem e se investirem nos personagens e aceitarem uma missão e se juntarem como um grupo, sabendo que você ainda vai ter que narrar a missão e a conclusão dela, tudo numa sessão só. Vou falar um pouquinho mais, uma dica mais específica mais pra frente, justamente sobre criação e introdução de personagem, mas por enquanto só sobre o geral da one shot. Por isso, o seu controle de tempo também é testado, e isso foi algo que me ajudou bastante. Você pode sentar para jogar uma one shot que vai durar 6, 7, 8, 9, 10 horas, quantas horas você quiser, mas você também pode encontrar um grupo que não queira investir tanto tempo numa sessão e tenha ali um horário restrito de 3 horas. E aí, 3 horas para começar, desenvolver e finalizar uma aventura com 4 pessoas é um desafio. E aprender a fazer isso te dá as ferramentas necessárias para, na sua campanha, também conseguir administrar bem o tempo, conseguir simplificar muitos elementos que você quer colocar, e simplificar interações e conduzir melhor a dinâmica e o andamento da história. Então você vai ter uma noção melhor das cenas que você quer que a história tenha, a sessão tenha. Você tem uma noção melhor da duração dessas cenas e qual a importância de cada uma delas. Numa campanha longa, né, que você tem certa liberdade para ter o tempo que você quiser para qualquer cena, você não tem tanta essa preocupação de medir mesmo a importância de uma interação entre 2 jogadores em algum momento. Você quer que todo mundo seja livre, sinta-se livre a qualquer momento para fazer o que quiser. Numa one shot, será que uma discussão entre 2 jogadores que pode ser que desenvolva a relação deles, mas pode ser que não, será que é interessante? Será que cabe dentro dessas 3 horas?
Então esse é um desafio muito legal, que foi muito enriquecedor para mim, e eu recomendo. Dê uma chance para One Shots. E é uma chance também de você explorar histórias simples. Às vezes você tem uma ideia que não geraria uma campanha completa, mas seria uma aventura legal. Uma coisa mais simples. Vale a pena, tá? Então, primeira dica aí, narre One Shots. Segunda, como eu estava falando, introduzir um cenário. Essa aqui é legal. Então, como introduzir um cenário? Como eu disse, os jogadores estavam tendo o primeiro contato com o Meiolar ao vivo. E eu não queria ficar meia hora falando sobre a história da cidade, falando sobre as relações, como aceitar o trabalho mercenário ali dentro. Eu queria que fosse natural e fluido essa introdução. Também porque era o primeiro episódio do podcast, então para quem estivesse ouvindo, seria interessante não se ver nos primeiros 30, 20 minutos do episódio ouvindo um monólogo sobre a cidade. E para introduzir isso de forma orgânica, eu usei um artifício que é usado bastante em narrativa no geral, que é você colocar um personagem, ou mais de um, que são os novatos. Então, nessa do Espantalho em específico, a gente tinha quatro personagens. A gente tinha o Ghoul, o Orc Bárbaro, a gente tinha o Adrian, o meio-elfo, que era o meio-elfo bardo, a gente tinha a Milo, a Halfling monja, e a gente tinha o Zillian. Zillian era um Tiefling paladino, se não me engano. Então esses 4 personagens. E aí, todos eles nível 3, já tinham ali um passado. Nível 3 porque os jogadores já tinham certa experiência e a gente queria que eles sentissem como se eles já tivessem algum tipo de treinamento antes de começar a trabalhar como mercenários. Mas fica aí também uma dica que eu queria comentar, comece no nível 1. Se você tem uma mesa já com certa experiência, e como eu disse, se quiser dar uma sensação de que eles já têm, os próprios personagens já se aventuraram um pouco, pode começar no nível 3, mas nível 1 é bem divertido, principalmente para one shot, te ajuda a não ter tanta coisa assim para explorar. Como eles estão no nível 1, essa é de fato a primeira missão, então eles não têm tanto background, etc. Nesse caso, todos eram nível 3. E aí eu queria dar então essa sensação de 2 deles não conhecem a cidade, e aí para quem estivesse ouvindo e para eles próprios, eles seriam então os olhos de quem está de fato entrando nessa cidade pela primeira vez e conhecendo o cenário também em primeira mão. E aí eu defini, né, Ghoul e Adrian seriam os primeiros, na verdade seriam esses novatos. Milo e Zillian, eles já seriam mercenários. E aí a gente começa a sessão com os olhos de Ghoul e Adrian. E eu até falo um pouco por cima de Meiolar, que seria o suficiente para dar a noção do que os próprios Ghoul e Adrian teriam ouvido antes de chegar na cidade. Então, Meiolar é uma cidade que é super segura, super pacífica, e ali tem uma organização que chama Colmeia Dourada, é uma guilda que oferece trabalhos mercenários para aventureiros que estão passando por ali. Trabalhos geralmente a pedido da população, para resolver alguma questão simples, algum pedido que chega a eles. E eles sabiam que eles tinham que ir para uma taverna, Gota de Mel. A partir daí, eu queria que eles descobrissem jogando, porque eu acredito que esse tipo de informação que você adquire jogando, ela fica mais enraizada do que uma informação passada pelo narrador no monólogo ali nos primeiros 20 minutos do episódio. Isso também tem relação com o one shot.
aquela condução e a dinâmica do tempo, né? Se você vai ficar 20 minutos fazendo introdução e você tem 3 horas para jogar, 20 minutos, meia hora, já foi aí boa porção do seu tempo que você poderia usar com o pessoal já jogando. E aí, então, Gu e Adrian entram nessa taverna. O que eu disse para eles durante o episódio foi exatamente o que os jogadores sabiam. E para os outros dois, Milo e Zillion, que já estavam dentro da taverna, eu falei para eles que tinha essa figura, a Zangão, que era quem passava as missões, e que ao chegar na taverna, como eles já eram mercenários, eles sabiam que um aventureiro devia pedir por uma bebida específica, que era o hidromel com extrato de própolis. E aí, só disso, já surgiu naturalmente uma cena bem divertida, que foi o Gu e o Adrian procurando trabalho por mercenários, sem saber o que fazer, param no balcão e ficam conversando com um taverneiro um pouco perdidos. Chega a Milo, que já pediu sua bebida, e percebeu eles entrando perdidos, e ela faz uma brincadeira e deixa eles ainda no mistério e fala, então, pede aí o extrato de própolis e tal. E aí eles pedem, sem saber o que está acontecendo ainda, os jogadores e os personagens, e daí que começa a dinâmica. Então, se não foi uma informação que precisou ser dada por meio de narração, 2 jogadores já tinham essa informação de antemão, e ajuda um pouco a desenvolver a história. E aí, a partir daí, toda a parte da sessão da mesa em que a missão é dada pela Zangão, ela também foi com essa intenção de introduzir os cenários aos pouquinhos de forma natural. E aí a Zangão senta na mesa, acho que inclusive antes dela sentar na mesa, a Milo que pergunta se eles vão querer uma missão com ferrão ou sem ferrão, e aí ela que tem que explicar que com ferrão é uma missão que pode ter violência, sem ferrão é uma missão que geralmente é mais tranquila. E aí chega a Zangão e os 4 já estão 100% dentro da dinâmica do lugar. E como nesse episódio a ideia era passar essa missãozinha básica e ser a introdução do Gu e do Adrian a Meiolar, eu não precisei explorar mais nada. Tinha muitas outras coisas para explorar na cidade, tinham outros NPCs, lugares de comércio, mas nada disso era necessário no momento. O necessário para contar aquela história foi estabelecido ali nos primeiros 20, 30 minutos de jogo com os jogadores, descobrindo e interagindo em cima daquelas informações. E essa é a ideia. Isso dá para ser aplicado em maior escala. Se a gente estivesse começando uma campanha, esse seria um ótimo início de campanha. Se esse grupo fosse se fixar como um grupo de aventureiros que dali de Meiolar resolveria as missões da cidade e depois partiria para outras cidades, é legal começar pequeno, numa mesa de taverna, que geralmente é o lugar mais comum de se começar, mas com esses pequenos elementos que dão vida para o cenário, para a cidade. E aí dali daria para conduzir eles para, se a missão não der certo, por exemplo, ou poderia já preparar um vilão que estaria esperando eles ali, e aí eles teriam que fugir de Meiolar por algum motivo, o vilão arma para eles têm que ir para outra cidade. Então eles já têm um pouquinho de como é Meiolar, e aí eu introduziria um pouquinho da próxima cidade ali no entorno e daria essas informações aos poucos. E a ideia, então, é essa. Se os jogadores quisessem alguma coisa, alguma informação em específico, eles poderiam pedir a qualquer momento. Mas eu não queria gastar tempo no início dando informação de graça. Eu queria só dar o necessário para contar essa história. Então, acho que a terceira dica aqui pode ser informações... apenas informações necessárias de forma natural. Se possível, dê informações através dos jogadores,
como eu fiz com o Milo e Zillion. Eles sabiam que tinham que pedir a bebida especial para poder aceitar uma missão. Eles sabiam o que significava uma missão com ferrão ou sem ferrão. Pequenas informações, não precisa explicar para eles de onde surgiu a guilda, de onde surgiu a cidade, acontecimentos históricos, locais importantes. Eles não vão explorar isso de imediato. É muita coisa para a cabeça de um jogador que está entrando no mundo agora. Então, dê pequenas informações, as necessárias, para que os jogadores entreguem para outros jogadores de forma natural. E aí a terceira dica, sobre justamente isso, criação do personagem e o que você cria em conjunto com os jogadores, o que você compartilha com eles. Então vão ser essas 4 dicas, a não ser que eu pense em mais alguma coisa. Eu não queria pensar em dica de história, porque essa história foi realmente muito simples, até um pouquinho clichê, e eu queria aproveitar essa primeira one shot para dar essas dicas mais gerais de dinâmica de mesa, de introdução de cenário, criação de personagem. Para as próximas, tem mais coisas que são mais interessantes que acontecem dentro da história em si. Então, dá para explorar um pouco mais de dicas. Mas essa primeira, a história é super simples, né? Eles vão lá na fazenda do senhor que estava encontrando corvos mortos, e aí eles descobrem um espantalho amaldiçoado. O espantalho está enfeitiçado, né, pelo filho do fazendeiro. Então, história super simples, não tem nenhum segredo ali. As coisas que acontecem de estrutura e de organização da mesa que para mim são as mais interessantes. E aí isso leva a gente para esse quarto ponto, que é justamente em que momento eu dei essas informações para Milo e para o Zillion. Essas informações sobre a Colmeia Dourada e um pouquinho de como funcionava trabalhar como mercenário em Meiolar. Durante a criação desses personagens, já sabendo que eles seriam personagens de terceiro nível, eu pedi para eles primeiro me responderem se eles seriam ou não mercenários, se esse seria o primeiro trabalho deles como mercenários da Colmeia Dourada. Daí que eu consegui definir que Gul e Adrian seriam os novatos, Milo e Zillion seriam os veteranos. Depois eu pedi para eles montarem as fichas, pedi os antecedentes. Eu gosto muito de trabalhar com antecedentes, né? O que esse personagem era antes de se tornar um aventureiro, antes de começar a treinar na sua classe, né? E aí, uma coisa que eu gostava bastante de fazer nesse início aí de one-shots e que pode ajudar a resolver aquele problema que eu comentei de tempo de one-shot. Você não tem muito tempo para explorar background, você tem 3 horas para concluir a aventura, então a introdução tem que ser um pouco mais dinâmica, mas ao mesmo tempo você quer dar uma certa profundidade para aquelas figuras, né? Você quer que os jogadores se invistam emocionalmente nos personagens com os quais eles estão jogando. Então, o que eu peço para o pessoal fazer? O que eu pedi para o pessoal fazer, na verdade? Durante a criação dos personagens, eu pedia que eles pensassem em 3 histórias, cada um. 3 feitos que os personagens carreguem consigo para onde eles vão. As coisas do passado deles que podem, por exemplo, ser comentadas numa mesa de taverna. Uma noite de bebedeira numa taverna, que tipo de história seu personagem contaria? Ou que tipo de história alguma figura contaria sobre o seu personagem? E o detalhe é que entre essas 3 histórias, uma delas tinha que ser falsa. E isso eu digo ali no começo, quando o pessoal está se conhecendo na mesa, eu acabo falando, olha, vocês já ouviram falar desse orc, o Gul, essas 3 histórias. Nas tavernas aí, parece que o pessoal estava comentando que o orc tinha recém-chegado, um orc parece bom de briga, estava recém-chegado na cidade, e comentaram isso aqui sobre ele. Fiz isso com todos. E isso já ajuda eles a terem uma noção de quem são
essas figuras com as quais eles vão trabalhar, já ajuda o próprio jogador que teve que criar essas histórias a se importar um pouco mais com o personagem, a pensar no passado dele, e ajuda a estabelecer relações também, né? Eles, entre o grupo, se alguém tem uma natureza mais violenta, e aí você de repente está com um clérigo que é pacifista, aquele clérigo de início já não vai gostar tanto de trabalhar com essa pessoa mais violenta. Você não precisa ter uma cena em que isso é abordado para de início já criar relações ali, através dessas histórias. Então é algo que está mais na sessão zero e na preparação dos personagens, na criação de fichas, do que no jogo em si. Tipo, poupa tempo da one shot e já faz todo mundo entrar um pouco mais imerso nos seus papéis. E uma abordagem diferente da que eu fiz, que eu acho até melhor da que eu fiz e eu vim aprender depois, eu julgo hoje que talvez eu tenha errado em expor na mesa. A hora que sentou os 4, eu fui falando de cada um, né? Essas são as 3 histórias de cada um. Eu, claro, não falei pra eles qual das 3 histórias de cada era a mentira. E esse elemento da mentira é bem legal porque um aventureiro, mercenário passando por uma cidade vai ter suas histórias contadas, mas talvez boatos também, né? Então fica legal não saberem o que é verdade ou não. Mas eu acredito que eu tenha errado em eu expor aquilo na mesa, na hora. Talvez pensando que aquilo estava sendo gravado e poderia ser ouvido depois, seja interessante expor. Mas uma dinâmica que eu pensei depois, que eu acho que fica mais legal, é você, ao invés de expor para todo mundo as histórias, pede para cada jogador te dar essas 3 histórias e aí você distribui entre eles. Então, vamos usar como exemplo os 4, né? Gul, Adrian, Milo e Zillian. Gul criou 3 histórias. Ao invés de eu esperar eles se reunirem e contar para todo mundo, narrando, né? Você ouviu falar que o Gul fez isso, aquilo e tal. Eu, antes da sessão começar, eu pego uma história do Gul e dou pro Adrian. Aí eu pego a outra história do Gul e dou pra Milo. E a outra história do Gul e dou pro Zillian. Não falo qual é a mentira. E aí, cada um dos outros 3 conhece um lado da história do Gul. Histórias diferentes que talvez abordem facetas diferentes desse personagem. Eu faço a mesma coisa com o Adrian. O Adrian me deu 3 histórias, eu dou uma pro Gul, uma pra Milo e uma pro Zillian, sem dizer qual é a mentira. E aí você instiga esses jogadores a querer saber mais sobre o que eles estão trabalhando, mas você também cria relações que, logo de início, que podem gerar mais conflitos até do que simplesmente pôr tudo na mesa. Porque cada um tendo diferentes visões daquele personagem, você vai criar uma relação não só sua com aquele personagem, mas as relações também vão se desenvolver a partir da sua percepção comparado com a percepção dos outros sobre aquele personagem. Não sei se deu pra entender. Mas se, por exemplo, uma das histórias do Gul fosse que ele era um cara violento e a outra fosse que ele é um cara super pacífico, você criou não apenas um conflito entre quem ouviu essas histórias e o Gul, mas você criou um conflito entre as pessoas que ouviram as 2 versões diferentes. E aí você já começa o jogo com noções erradas e coisas que vão ter que ser trabalhadas e que vão vir à tona naturalmente ao longo da história. Você não vai precisar de cenas de roleplay para que essas histórias venham à tona e para depois para desenvolver. Não, eles já vão entrar no roleplay com isso como base. Então, a dinâmica... Quarta dica aqui, dinâmica das 3 histórias. Dê informações necessárias de forma natural para personagens específicos antes do jogo.
e a dinâmica das 3 histórias. Então, era isso sobre essa primeira one shot, como eu disse, do Espantalho. A história é super simples, não tem nada de diferente, não tem nenhuma mecânica alternativa que a gente usou. O grande foco dela era justamente introduzir personagens e jogadores e ouvintes que porventura viessem a ouvir essa gravação a esse mundo, a essa cidade, e já criar algumas relações entre eles e fazer com que eles sentissem que realmente eles estão entrando num lugar vivo, que é uma cidade que não começa quando eles entram ali, a cidade ela existe quando eles não estão ali, e eles estão entrando nela e ela já está acontecendo. Então a primeira dica, narre one shots. Resumindo, né? Primeira dica, narre one shots, ajuda muito a controlar o tempo, a conduzir dinâmicas e a criar histórias fechadinhas, começo, meio, fim. Ajuda demais. Eu tinha preconceito, não tenha preconceito, one shot é super divertido, ajuda mesmo. Uma coisa que eu não falei lá no começo é que também, se um personagem, se um jogador morre numa one shot, dói, mas dói menos do que numa campanha. Então, morte de PC, morte de personagem é algo para ser conversado em outro vídeo, mas por mais que doa, é algo importante de acontecer, e em um one shot dói menos. Comece no nível 1, uma dica que pode ser acatada ou não, mas nível 1 eu acho mais divertido, porque os perigos são maiores. Se você quiser começar com jogadores mais experientes, eu diria no máximo o nível 3. Então vou até mudar essa dica aqui. Comece entre o nível 1 e o nível 3. Eu nunca narraria uma one shot para jogadores tipo nível 10. Não acho que não vale a pena. Se é uma one shot, tem muito background para ser explorado até a pessoa chegar no nível 10. Não vale a pena usar isso numa one shot, a não ser que realmente você tenha, né, masterizado as habilidades de narrar uma one shot, beleza, mas eu recomendo ficar ali entre nível 1 e nível 3. Terceira dica, dê apenas as informações necessárias de forma natural para personagens específicos antes do jogo. Então, ao invés de você introduzir o cenário por meio de narração, ficar falando no começo, escreva só o suficiente para o pessoal se ambientar na primeira localização da primeira cena. E antes do jogo, você dá as informações para alguns personagens, jogadores em específico, e deixa que eles se introduzam ao cenário, ao invés de você fazer isso. Fica muito mais fácil de absorver a informação e simplificar a coisa, né? Você não precisa saber de tudo que está acontecendo no continente, como aquela cidade foi fundada, quais são as relações de poder. Precisa só do suficiente para completar aquela missão. Então, pense nisso. E a quarta dica aí, dinâmica das 3 histórias, muito legal, funciona bem e já cria relações entre os personagens de início. É legal ver eles começando uma aventura já com pré-julgamentos uns dos outros, que isso em algum momento vai vir à tona durante a história. Tá bom? Era isso. Muito obrigado por ter assistido. De novo, procura a gente, Sindicato do RPG, em todas as redes e principalmente no Spotify. A ideia então é começar a explorar um pouquinho mais de dicas de história mesmo, porque essa não tinha muito disso. No segundo episódio, o episódio, se não me engano, o último desejo, a gente já tem uma história um pouco diferente que eu queria abordar, dicas de histórias de one shot, e no terceiro episódio, que é o ritual, é uma mecânica diferente para ritual de invocação de familiares de magos. Então, com regras novas de familiares, como usar a magia de forma mais criativa. E é isso. E aí, conforme a gente for avançando nos episódios do podcast, dá para ir explorando novas dinâmicas, novas ferramentas, novas mecânicas e dar dicas que em jogo a gente não consegue dar. Beleza? Obrigado.
continue aí acompanhando os vídeos que vão sair. E dá uma procurada no Instagram, Twitter, conversa com a gente, por favor, dê seu feedback. E aí, esse vídeo foi um teste nesse formato, mas a gente pode ir melhorando. Beleza? Obrigado.